E aí, pessoal, boa tarde. Vou mostrar agora como é que eu faço para ligar o meu fogão a lenha, que é um ecofogão. Para o pessoal que quer saber como é que faz para ligar o fogão a lenha, como é que ele funciona, este é um fogão a lenha relativamente compacto. Ele tem uma chaminé com uma entrada inferior, né? Ele tem forno, ele tem uma serpentina dentro, da onde sai água, entra água fria e sai água aquecida, que vai para o boiler. Aqui é a serpentina do lado de dentro. Para eu ligar o fogão a lenha, o que eu preciso fazer rotineiramente? Eu tiro essa tampinha mesmo, agora ele tá frio, né? E eu separo alguns materiais, que são basicamente esses aqui: papelão no caso, uma palha fina, uma palha um pouco mais grossa, gravetinhos bem fininhos, daí gravetinhos um pouco mais largos, ó, da largura de um dedo assim, depois da largura de um dedão, gravetos um pouco maiores, já com 2 polegadas de largura, maiores até um tronco maior. E alguns pedaços de madeira mais curtos, que também que queimam fácil assim, madeira simples. Então este é o material que eu vou utilizar para fazer pegar fogo. Toda vez que eu vou ligar o fogão, antes de ligar, eu venho aqui e eu limpo o fogo. Então eu tiro os restos da queima anterior. Então no caso aqui tem algumas madeiras que eu vou poder colocar de volta depois. Eu separo elas aqui. Umas madeiras pseudo queimadas. Então primeiro tiro os pedaços de madeira maiores, né? E daí eu junto todo esse material e cinza e tal e coloco aqui embaixo, né? Eu tiro a cinza velha toda para facilitar a circulação de ar. Então daí eu pego esse equipamento aqui e vamos lá puxar a cinza velha. Esses gravetinhos finos aqui eu vou separar também, porque eles vão poder ser úteis para fazer pegar de novo. Boto no fundo e raspo todo o material. Limpo a boca do fogão a lenha. Essa cinza depois eu posso utilizar no meu banheiro seco ou utilizar como adubo diretamente. Acabei de limpar, coloco a chapinha de volta aqui dentro e começo a fazer as camadas. As camadas vão respeitar exatamente essa ordem dos materiais. Então vou colocar primeiro o papelão por baixo, daí eu boto ele bem espalhado, porque o fogo vai pegar a partir do papelão. Então eu coloco mais concentrado no fundo e mais fino na entrada, que é onde eu vou acender a chama depois. Então daí, ó, coloco aqui, coloco ele lá dentro, ó. Bem centralizado, não ocupando tudo assim. E deixo uma ponta para fora, que é por onde que vai, sempre meio amassado, tá? Eu não deixo ele dobradinho e tal, deixo ele meio amassado. E uma ponta para fora, que é por onde que vai pegar a chama depois, né? Isso aí. Daí em cima disso eu coloco bem espalhadinho a palha. Admito que trabalho com uma mão só, enquanto o filme é bem complicado. Pronto, valeu. Daí a palha fina. Coloco bem espalhado pelo fundo. Todo o material obviamente bem seco. A palha, cobrindo bem o papelão. Depois as folhas secas por cima, bem espalhadas também. E daí eu começo a colocar as madeirinhas.
as madeirinhas eu não boto enfileiradas, eu boto elas sempre em posição bem aleatória ali dentro. Não deixo todas na mesma posição, tipo, bota uma para um lado, outra para o outro. Né? 10 madeirinhas finas. Em cima das madeirinhas finas, umas madeirinhas um pouquinho mais grossas. Em cima da madeirinha mais grossa, os gravetinhos. Também em posição completamente aleatória. Né? Uma posição interessante normalmente é com esse material meio que cruzando assim, em sentidos diferentes. Né? Daí, ó, material um pouquinho mais grosso. Vou botar um pedaço de madeira maior aqui embaixo da serpentina, para ela começar a esquentar. Material um pouquinho mais grosso. Por cima. Aí já uns tronquinhos pequenos, ó. Esse aqui já tem quase 2 polegadas de diâmetro. Ele bem no meio. Daí eu tô um pouquinho maior ainda, mais para um lado, assim, cruzado em cima do outro. No outro sentido. Cruzado aqui também. Esse tocão aqui. O outro toco mais grosso eu vou esperar para botar depois, tá? Vamos tentar alojar aqui do ladinho. Ele tem que, obviamente, ficar numa posição que dê pra fechar, né? Porque se não der pra fechar, não funfa, não funciona. Isso aí. Colocado, ó, tem um espacinho de sobra. Eu ainda deixo aberto aqui. Agora nós vamos na chaminé. E eu vou preparar, ó, aqui embaixo da chaminé, ele tem uma entrada. Com 2 mãos fica mais fácil. Eu levanto um pouquinho a chaminé e solto essa madeira grossa que tá aqui. Daí, aqui embaixo da chaminé, eu tiro essa tampinha, ó. Quando eu tiro essa tampinha, ela tem um reservatóriozinho aqui. Nesse reservatório, eu coloco alguma coisa que pegue fogo. No caso, eu tô usando álcool para acender churrasqueira mesmo. Coloco uma camada gentil ali e acendo. Eu já fiz com papelão também, funciona. Isso aqui é mais prático. Daí, ó, botei o fogo. Eu deixo ele aqui encaixado embaixo da chaminé, mas ainda sem encaixar. Eu deixo aberto, ó, tá aberto. Porque ele começa a aquecer a chaminé. Porque a chaminé desse fogão a lenha, ela sai por baixo do fogão. Então, quando ele começa a aquecer aqui, ele começa a puxar o ar pra cima. E a ideia é que ele fique puxando, girando ar quente para puxar o ar para cima. Agora que tem fogo ali, vai ficar pegando fogo por um pouquinho. Daí eu venho aqui no papelão e boto fogo aqui. Né? E vamos lá. Aí boto fogo no papel. E daí depois de pegar fogo aqui na parte de baixo, aí eu fecho a tampa. Quando pegou fogo aqui, eu fecho a tampa e boto fogo e fecho a tampa ali da chaminé. Com uma mão só fica mais difícil, normalmente pega super fácil e ele não faz fumaça. Ele não faz fumaça. Porque, justamente por causa desse sistema de aquecimento aqui. Então, como, ó, ele tá aquecendo lá, ele já começa a puxar e daí não faz fumaça. Faz bem pouquinho fumaça, ó, já começou a pegar o fogo aqui. Começou a pegar. Quando eu percebi que já foi, ó, já tá saindo por cima. Aqui, então eu já posso botar. Fechar aqui para não ficar saindo fumaça pra dentro de casa. Chaleira sempre com água. Sempre útil para cozinha. Começou.
Começou. Então, ó, hora de fechar aqui. E pronto, ó. Ele não faz... Praticamente não faz fumaça, ó, bem pouquinho de fumaça. E já fez fogo. Tá lá. Daí quando eu perceber que começou, que pegou já nas farinhas pequenas e liberou um pouquinho de espaço, eu já posso colocar pedaços de madeira um pouco maiores. Aqui no caso eu vou colocar primeiro aqueles que já estavam do fogo anterior. E daí depois eu vou botar mais. Ó, ainda tem espaço ali, daria pra botar mais coisa. E é isso. E assim a gente bota o fogo no ecofogão. Esse ecofogão aqui, ele tem uma característica, que ele tem essa entrada de ar por baixo, essa chapinha para uma entrada de ar por baixo da lenha, que também faz com que ele funcione como um fogão foguete, um rocket stove, né? E isso. E assim, ó, a temperatura do forno ainda tá baixa, mas daqui a pouco, rapidinho, ela já chega em 50 graus, chega até 100 aqui, chega até 150, nunca passou muito mais do que isso. Mas eu também não fico com o fogão ligado direto, porque eu só faço fogão quando eu chego em casa à noite. Tá bom? Muito bem. É isso. Esta é a nossa aula de como acender fogão a lenha de hoje. Com um ecofogão, meu novo ecofogão aqui em casa. Até a próxima.